Bom, eu estava lendo aqui a biografia que o Leonêncio Nossa fez do Guimarães Rosa. Esse livro aqui saiu esse ano, né? É a primeira biografia do Guimarães Rosa, né? Pelo menos a primeira oficial, né? A gente teve, né, no passado essa biografia aqui, que é da filha do Guimarães Rosa, da Vilma, né? Relembramentos. É um texto muito bom, né? É um texto que com aspectos biográficos da vida do Guimarães Rosa, né? Mas aqui eu acho que é um livro muito bom pela riqueza de cartas, de discursos oficiais do Guimarães Rosa. Então eu acho que é um material muito bom de consulta, principalmente para cartas, e tem uma variedade muito grande aqui de cartas. Mas é a filha dele, né? Então não vai ter um rigor biográfico, né, que um biógrafo teria, né? E aqui tem. Então eu estava lendo aqui e eu passei por um episódio que tem aqui no livro, né, na página 495, que eu queria compartilhar uma história que eu passei, né, que é a história de quando eu descobri que o Guimarães Rosa era um leitor de René Guénon. Então, falar aqui brevemente, né, sobre essa história, né, e ler essa parte do livro que eu achei muito interessante e queria compartilhar para futuramente, né, ser feita uma análise um pouco mais profunda, né, detalhada disso, né, da influência que o René Guénon teria tido sobre a obra do Guimarães Rosa. É, mas para a gente já ter em mente aqui, né, que o Guimarães Rosa leu René Guénon, com certeza. E eu soube disso há 3 anos atrás, em 2023. É, Antes de falar, né, da história, se você não sabe quem é René Guénon foi um filósofo francês, tá? Ele fez o trabalho dele girava em torno de algumas pessoas chamam de especulação, outros de investigação, seja como for, uma especulação metafísica era o que ele fazia, com uma busca de uma tradição primordial que teria se desmembrado, né, nas religiões tradicionais que a gente tem, né, em outras religiões, né, dessa tradição primordial teria surgido outras ramificações, e as religiões tradicionais que a gente tem hoje em dia carregariam essa unidade primordial, né, por várias, o que algumas pessoas poderiam considerar coincidências ou influências, enfim, depende da leitura que você for fazer e qual critério você vai utilizar, que elas têm entre si, religiões que aparentemente não têm correlação direta entre si, elas teriam, essas relações seriam ecos, né, dessa tradição primordial que elas descendem. Se você quer saber um pouco sobre a vida do René Guénon, eu deixei na descrição aí duas fontes importantes. A primeira em português é uma biografia que o canal História Islâmica fez da vida do René Guénon. Ficou muito bom esse trabalho, são 26 minutos e pouquinho, é um vídeo biográfico muito bom. Ele é tratado pela História Islâmica porque ele foi muçulmano, né? Ele se converteu depois, né? Ele não começou, quando ele começou a escrever, ele não era muçulmano ainda, mas ele virou muçulmano depois. Mas a mística islâmica teve muita influência sobre ele desde muito cedo, né? Antes da conversão, com certeza. E a outra coisa que eu queria, o outro canal que eu queria recomendar, aí já é um canal, que é o canal Sayyad Nizamuddin Ahmed. O professor Sayyad, ele é um professor de filosofia, né? Ele foca mais em filosofia islâmica, cultura islâmica no geral, escritores, filósofos muçulmanos. E ele tem vários vídeos sobre o René Guénon, né? Ele tem uma introdução ao pensamento do René Guénon. Se eu não me engano, ele tem pelo menos 2 ou 3 séries de vídeo analisando obras específicas do René Guénon. Então, para quem sabe inglês, eu acho que é um canal excelente do professor Sayyad. Eu acho que é um canal ótimo para quem quer começar a entender a obra do Guénon em si. Se vocês conhecem algum outro canal aí em português, pode colocar aí nos comentários aí que já é mais uma informação, né, para quem tem interesse. Bom, mas enfim, há 3 anos atrás eu estava na Biblioteca de Letras da UFRJ, eu estava andando por lá e pela parte de antropologia e filosofia, me deparei com o livro do René Guénon. Eu não estava procurando o livro dele, mas acabei encontrando. Então, por acaso ali fui e folheando assim a página, se eu não me engano era a Crise do Mundo Moderno,
Era uma tradução, não era no francês, então agora eu não lembro se era tradução para o português ou em inglês. Mas eu fui no final do livro, onde tem aquele papel com a lista de empréstimo, né? De quem pegou e a assinatura da pessoa, o nome da pessoa e a assinatura. E tinha alguns nomes ilegíveis, mas tinha um que estava bem legível. E eu não vou dizer o nome do professor porque, até onde eu sei, pelo menos até pouco tempo atrás, era um professor ativo. E é um professor que está muito bem de vida, sabe? Muito bem de saúde. Então, eu não quero. Eu acho que eu não comentei com esse professor sobre o que eu queria falar aqui, então acho que não tem que citar o nome. Nem é necessário. Mas tinha o nome desse professor. E eu não sabia que era um professor ativo, então eu fui procurar na internet, descobri, encontrei o currículo Lattes dele e eu fiquei interessado, né? Por que um professor estaria lendo uma obra, um professor de letras estaria lendo a obra do René Guénon, né? Tá certo que uma biblioteca de faculdade pública vão ter temas diversos, né? Sobre vários assuntos, né? Óbvio, uma faculdade de letras vai ter, a maior parte vai ser literatura, gramática, dicionários, né? Obviamente, métodos, investigações linguísticas, etc. Mas René Guénon, tá certo, tem uma parte ali de filosofia que faz sentido ter, já que você vai ter muito filósofo com tratar de linguagem, né? Vai ter muito Wittgenstein, vai ter alguma coisa do Nietzsche, ou outros também, mas René Guénon parecia muito específico para mim, e ainda mais ter um professor ativo trabalhando, que teria lido ele pelo menos, né? Então eu encontrei uma foto do professor online e eu falei assim, eu vou ver se eu encontro esse professor em algum lugar. Até que um dia, num momento ali de uma sincronicidade, eu saindo outro dia da biblioteca, encontrei esse professor e eu fui interagir com ele, perguntar, bom dia, não, o senhor é professor tal. Eu tenho dúvida, eu queria saber, aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, o René Guénon é muito específico, eu queria saber o porquê que nos anos, eu não lembro agora se era anos 80, não me lembro agora, mas tinha anos 80, 90, uma coisa assim. Eu perguntei, por que você leu? Aí a resposta foi a seguinte, durante a graduação, esse professor já sabia que ele queria se especializar em Guimarães Rosa. E uma coisa muito importante é o seguinte, no Rio de Janeiro existia, ainda existe, né, mas não como era antigamente, existia uma livraria chamada Leonardo da Vinci. Essa livraria ela é basicamente o ponte literário de todos os intelectuais do Rio de Janeiro do século XX. Ali, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, o próprio Guimarães Rosa, esses caras, eles todos iam comprar nessa livraria, porque era uma livraria especializada em obras francesas. Ela importava muitos livros, né, livros da Europa, livros dos Estados Unidos. Então, ela era um grande ponto literário, né, de compra de livro. E era um casal que era dono dessa livraria, né? O romeno Andrei e a italiana Vanna. E a dona Vanna, ela ficou muito famosa porque o marido dela faleceu, o Andrei faleceu, e ela continuou tocando a loja durante muitos anos, muitos e muitos anos. Então ela virou uma figura de destaque, né? Muitas pessoas iam lá até mesmo só para conhecer a dona Vanna. E e todo mundo falava muito que ela era muito bronca, muito bruta, mas também que tinha um coração enorme. É, uma coisa bem, bem leste europeu, né? Então ela. Enfim, né? O Guimarães Rosa frequentava essa livraria. E esse professor estava com essa vontade de ir nessa livraria e perguntar o que o Guimarães Rosa comprava. Ele foi e perguntou para a dona Vanna. E a dona Vanna, com um sotaque maravilhoso, falou, sem pestanejar, René Guénon. Primeira coisa que foi dito ali. Eu estou contando essa história porque no livro, nas referências, as pessoas que foram entrevistadas, esse professor não está aqui. Então eu achei que seria interessante trazer isso, porque esse professor ele queria ler tudo que o Guimarães Rosa teria lido, porque a vontade de pesquisar, o caminho acadêmico dele foi, e desde a graduação já estava meio que decidido que ia ser isso, que ia ser o estudo da obra do Guimarães Rosa. Então, ele foi ver com a fornecedora de livros dele o que ele mais lia. E era René Guénon. Foi a primeira coisa que ela disse. Então, a gente pode futuramente, né, analisar a influência do Guénon na obra do Guimarães Rosa. Eu acho que seria muito interessante. Mas, por agora, eu queria só deixar registrado e ler aqui o pedaço do livro que fala sobre isso.
na página 495 aqui do livro, é contada uma história que fala sobre a influência do Guénon e com a relação com a livraria Leonardo da Vinci. Então eu quero dar uma lida aqui com vocês, para que no futuro, se fosse tratado sobre isso, que pelo menos já se saiba que o René Guénon foi lido por Guimarães Rosa. Quando você vê ali, principalmente nas cartas no livro da Vânia, né, a gente está falando de uma Vanna italiana, dona da Leonardo da Vinci, mas eu estou falando da Vânia, a filha do Guimarães Rosa. Quando a gente vê no livro dela as cartas, né, para os amigos, com isso que eu falei, né, e a gente vai ler aqui também, tem uma descrição breve da filosofia do Guénon aqui, quando você sabe, né, o que o Guénon investigou, o que ele propôs, você consegue ver esses ecos na correspondência do Guimarães Rosa, né? E o Leonêncio Nossa aqui, ele vai também dar uma visão rápida, né, da influência de Guénon sobre as obras do Guimarães Rosa, né? Mas eu acho que isso é um trabalho à parte, né? Então acho que se a gente pelo menos já puder deixar aqui, pelo menos eu queria compartilhar essa história, que eu acho uma história interessante, né? Que foi algo por acaso que eu descobri e eu achei que seria interessante compartilhar. Também ser como uma base assim, não, o Guimarães Rosa leu René Guénon e de acordo com esse professor, de acordo com a dona Vanna, era o que o Guimarães Rosa mais comprava com ela, né? Bom, então vamos lá. Em idas à livraria Leonardo da Vinci, Guimarães Rosa dizia para os proprietários, o romeno Andrei Duchiade e a italiana Vanna Piracchini, que estava com medo de entrar na academia. Só que a Academia Brasileira de Letras, tá, por conta daquela aquela famosa visão, aquela famosa previsão que o Guimarães Rosa teria recebido de uma cigana, que disse que pouco depois dele ter um grande evento, uma grande emoção, de um evento muito grandioso, ele ia morrer pouco tempo depois. Por isso que ele adiou muitas vezes até é isso que dizem, né? Que por isso que foi adiada muitas vezes a posse do Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Então ele está falando dessa academia, né? A livraria, que era especializada em obras francesas, fica no subsolo do edifício Marquês de Herval, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Ali, Rosa encontrava especialmente os livros esotéricos do francês René Guénon e do armênio George Gurdjieff. O Gurdjieff aqui não vale a pena a gente citar, ele é outro departamento, é outra questão, então vamos pular aqui. Autor de Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus, Guénon pregava um retorno aos princípios do universo, a retomada de valores tradicionais diante de um mundo em declínio. Agora eu vou pular aqui, que vai falar um pouquinho sobre o Gurdjieff, né? E o Gurdjieff não interessa a gente aqui. Eram obras que ganharam legiões de fãs mundo afora. Seriam capturadas por grupos das mais diversas correntes, especialmente a extrema-direita, e seriam atacados pela fragilidade de argumentos científicos. Aqui é interessante a gente notar essas diversas correntes, porque o René Guénon ele foi extremamente influente durante o século XX, mas hoje em dia parece que ele nem existiu. E a gente se aprofundar, a gente vê que o Guénon ele influenciou muito, principalmente os filósofos franceses depois dele. Então é uma coisa interessante, né? Essas diversas correntes que foram, com certeza, foi uma vertente filosófica ativa no Ocidente, né? A ideia de Guénon de que havia uma tradição primitiva com valores que estavam na origem de todas as culturas servia de matéria-prima para um escritor em busca de uma obra de ficção que tentava abarcar o todo, com símbolos capazes de serem entendidos em qualquer canto e lugar. Bom, aqui a gente fecha aqui esses 2 parágrafos aqui sobre esse assunto, mas olha que interessante, né? A especulação que o Leonêncio Nossa faz aqui é de que a busca por uma unidade transcendental das religiões tradicionais, né? Porque o Guénon ele dizia também das religiões que não eram genuínas, né? Teria servido de alguma forma como uma base para entender os dramas universais na obra do Guimarães Rosa, né? Por mais que exista a roupagem sertaneja dos contos dele, tal como acontece com a Rússia do Dostoiévski, a Londres de William Blake, quem mais? Bom, há quem diga também, né, o Rio de Janeiro do Machado de Assis, essas figuras, né, que criam realidades ali universais, mas que
se servem de um lugar que existe, né? Um lugar específico, um lugar que não é um lugar metafísico, não é um lugar transcendental, é um lugar físico tratando de temas universais, né? Então, essa busca pelo universal do René Guénon teria, de alguma forma, aqui de acordo com o Leonencio Nossa, teria refletido, né, na literatura do Guimarães Rosa. Eu acho que é um pensamento interessante. Eu acho que a gente pode se debruçar sobre isso mais para frente, né, em algum outro momento, se for o caso de se debruçar sobre isso também, né, porque pode acabar de nem falar sobre isso. Mas eu acho que é uma história interessante e como eu disse no início, é uma biografia muito boa, né? Pelo menos que sirva de um pouco de divulgação essa biografia que demorou décadas para ficar pronta e que é um trabalho muito cuidadoso. Todas as informações que ele teve, você sente todas as informações que o Leonencio Nossa coletou, você sente que foram colocadas de qualquer forma, não de qualquer forma, né, mas foram colocadas com afinco. Todas as informações que ele conseguiu foram colocadas nesse livro. Então, é um material de consulta excelente para quem gosta de estudar biografias, né? Principalmente, obviamente, né? do Guimarães Rosa, né? Que é a primeira que a gente tem, né? Pelo menos oficialmente é a primeira. Então é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui já.